Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar nesta quinta-feira, dia 6 de junho, da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a última divisão, a quarta divisão do Campeonato Nacional. E deixei para fazer nessa quinta-feira, embora a rodada completa tenha acabado na última terça-feira, porque, primeiro, os clubes gaúchos voltaram a participar da competição depois de toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul. No grupo A8 a gente tem três clubes gaúchos. E ontem, na quarta-feira, o Brasil fez um dos seus jogos atrasados. Lá em Pelotas, o Brasil venceu o Barra por 1-0. E aí também já tem aí na pontuação um jogo a menos a fazer o Brasil. Então, para ficar tudo isso muito mais fácil, eu resolvi fazer hoje o vídeo. E também quero enfatizar neste vídeo da sexta rodada o recorde batido pelo goleiro André Luiz da Inter de Limeira. Hein? A Inter de Limeira está invicta, jogou 6 partidas, venceu 5, empatou uma, não sofreu nenhum gol. Não sofreu nenhum gol. Se você fosse pegar os 90 minutos, 540 minutos sem sofrer gols. Mas com os acréscimos de primeiro e segundo tempo nesses 6 jogos, ele passou dos 600 minutos, o André Luiz, sem sofrer gols e bateu o recorde da história da Inter de Limeira. O Silas, lá na década de 80, né? O Silas foi goleiro, aquele goleiro campeão paulista 89 em cima do Palmeiras, era o recordista com 581 minutos. E aí, o Carlinhos Biagioli era o segundo colocado com 529. O André Luiz, que chegou durante o Campeonato Paulista, estava quietinho e tal, foi titular agora nessa Série D, completou 600 minutos, está na história da Inter de Limeira. Parabéns ao André Luiz, espetacular esse recorde. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, quase sempre aí, quase todos os dias tem novidades, tem vídeos novos para vocês. Quem curte A, B, C, D do brasileiro, tá tudo lá. A cada rodada cheia eu falo, sobe e desce da tabela, como que tá a situação, artilharia, quem fez os gols de todos os jogos, enfim. Tá tudo lá para você, inclusive da Bezinha do Campeonato Paulista. E a partir da semana que vem vai começar a Copa Paulista, vai ter tudo aqui também. Já vou até fazer um vídeo preparando para o início dessa competição, certo? Faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, faça sua pergunta, dê sua informação, me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar no YouTube, certo? Vamos começar então? Vou começar de uma maneira diferente. Em vez de começar do grupo 1, eu quero começar pelo grupo 7 da Inter de Limeira. Até em homenagem, né, ao André Luiz, que merece, vamos falar a verdade. Tá numa fase espetacular, a Inter de Limeira tá liderando o grupo, tá invicta, jogou nesse final de semana, no último sábado, 3-0 com a Patrocinense de Minas Gerais, perdeu 3-0, mandou o técnico Estevão Soares embora até. Essa é uma situação só para vocês entenderem a paulada que foi a Patrocinense, que não está bem, né? Não deve se classificar para a próxima fase. A Inter com gol do Cauê aos 27, Lucas Café aos 47, ambos do primeiro tempo, e depois num gol do Richard Bala contra, numa jogada do Café que ele meteu para dentro, a Inter fez 3-0 de maneira contundente, sem deixar trabalho nenhum, lidera o grupo A7 com 16 pontos. Se você pegar com o Santo André o quinto e os 4 primeiros se classificam para a segunda fase, já tem 10 pontos. 10 pontos na frente do quinto colocado. É verdade que você vai fazer agora o último jogo, são 8 times em cada grupo, você faz turno e retorno, 7 no turno, 7 no retorno, terminando as 14 partidas, os 4 primeiros de cada grupo se classificam, só para você entender. A Inter já abriu 10 pontos, vai fechar o turno agora no último final de semana, no próximo final de semana, então caminha fácil para se classificar para a próxima fase. Lidera com 16 pontos, Patrocinense lanterna 2 pontos, mandou até embora o técnico Estevão Soares e tal, mas enfim, trabalho brilhante. E nessa partida que fez 3-0, como eu falei para vocês no início do vídeo, o André Luiz ficou sem o sexto gol, 6. Se você pegar 9, vai dar 540 minutos sem sofrer gols. Com os acréscimos de primeiro e segundo tempo, geralmente, pega aí um exemplo, geralmente 3, 4 minutos do primeiro tempo, 5, 6, 7, depende do segundo. Então, juntando os acréscimos, o André Luiz passou dos 600 minutos sem sofrer gols. Entrou para a história da Inter de Limeira. Agora ele superou o Silas, que tinha 581, e o Carlinhos Biagioli, que tinha 529. E claro, agora precisa ver qual é o número final dele, né? Mas já passou dos 600, já virou recordista. O André Luiz, que estava no Santa Cruz, no campeonato pernambucano,
O Zé Carlos, numa partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, fraturou o braço. A Inter foi lá, contratou. O Max Aleph era o titular do Campeonato Paulista. Ele chegou num jogo que a Inter fez com o São Paulo em Brasília. Foi apresentado, ficou no banco de reservas e tal. Mas o antigo treinador, o Júnior Rocha, pediu para liberar o Max Alex porque ele entendia que o André Luiz, que tinha uma história no Cascavel, no Toledo, no futebol paranaense, teria condições de ser o titular na Série D. Então, por tudo isso, ele começou a competição com o técnico Júnior Rocha, depois o Júnior Rocha aceitou, acho que fez uma tremenda besteira, o convite do Guarani, já está balançando no Guarani, que é o lanterna da Série B, foi embora. A Inter contratou o Felipe Conceição e o Felipe Conceição deu sequência a um trabalho espetacular, que fez bons jogos e fez uma campanha muito boa no Campeonato Paulista e agora vem invicto nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Certeza que vai se classificar. Então, parabéns ao André Luiz e quero estender o parabéns ao Wagner Moura, que é o preparador de goleiros. A gente tem que sempre enfatizar também o profissional. O Vinícius Almeida e o Jonathan, que são os goleiros reservas, que também ajudam, treinam, batem papo. Toda a comissão técnica, parabéns a todos e ao André Luiz em especial. Time da Inter, a base, André Luiz, William, Gui Mariano, Diego Jussani César, Gustavo Reblin, Cezinha e Albano, Lucas Café, Rafael Silva e Cauê. Esse foi o time titular, só para vocês entenderem um pouco mais da Inter, certo? E já que falamos da Inter, que é líder, e do Patrocinense, que é o segundo colocado, que é o último colocado, vamos falar que nesse grupo São José empatou com o Maringá 1-1, Lucas Thiago para São José, Maringá para o Rodrigo. São José tá empatando, não ganhou nenhuma ainda, 6 jogos sem nenhuma vitória, 5 empates e uma derrota. Enfim, vamos ver o que rola. O Água Santa foi até Pouso Alegre e empatou com o time mineiro 0-0. E o Santo André ganhou a primeira, meteu 5-2 no Costa Rica, lá no Mato Grosso do Sul. Os gols foram do Júlio César, fez 2 vezes, João Marcos, Dioran e também do Alexiel. Enfim, o Roberto Baggio e o Pedro Neto fizeram gols do Costa Rica. Com esses resultados, Inter tem 16, Maringá tem 13, Água Santa tem 9 e Pouso Alegre tem 7. Seriam os 4 clubes que hoje estariam classificados para a próxima fase. Mas o Santo André com 6, o Costa Rica com 5, o São José com 5 estão na briga. Eu entendo que o Patrocinense com 2 pontos, embora ainda faltem muitos jogos, mas essa é carta fora do baralho, não dá para você contar com isso. E para a gente fechar esse grupo 7, na próxima rodada, a sétima, a última do turno, Santo André pega o Pouso Alegre em casa, sábado 15 horas, sábado agora dia 8. Patrocinense recebe o São José lá em Minas Gerais, 16 horas do sábado. 18 horas do sábado aqui em Diadema, o Água Santa pega os Costa Rica. E no domingo, a Inter defende a sua invencibilidade, a invencibilidade do goleiro André Luiz contra o vice-líder Maringá, lá em Maringá, hein? Jogo muito difícil, domingo dia 9 às 18h30, certo? Então é isso, esse grupo 7 é isso aí. Então vamos voltar do grupo 7, homenageando o André Luiz, a Inter de Limeira e tal, para o grupo 1. Primeiro eu quero colocar os resultados do grupo 1. Manauara 4, o Maitá 0. Manauara é o único time lá de Amazonas, é o único time que tem 100%. 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos, espetacular. Romarinho, Matheus Norton, Pablo Pardal e Vitinho fizeram os gols do Manauara. Princesa dos Solimões, também do Amazonas, fez 4-1 no trem do Amapá. Romarinho, Lucas Góes, Aleph e Vitor Léo fizeram os gols do Princesa. Aleilson fez o gol do trem, que perdeu de virada. Fez 1-0 e tomou 4. São Raimundo em Roraima perdeu do Manaus por 2-1. Renanzinho e Emerson bombado para o Manaus. Gonzaga para o São Raimundo. Os 3 times da Amazônia venceram. E aí, no outro jogo, o Rio Branco do Acre venceu o Porto Velho por 2-1. Filipinho e Vitor Hugo para o Rio Branco. Porto Velho fez com Erivan. Nesse grupo A1, a gente tem o seguinte: Manauara com 18, Porto Velho com 12, Trem com 10, Princesa com 8. Os 4 primeiros não mexeram. Mas o Princesa tem 8 e é quarto, mas o Rio Branco do Acre tem 8 e é quinto, o Manaus tem 8 e é sexto. Então essa briga promete. O próprio São Raimundo com 4, claro que tem condições, que tem muita coisa, né? Agora o Maitá perdeu a 6, parece que veio só para tomar pancada nessa competição. Não dá para você acreditar no Maitá. Próximos jogos, sábado, 15h30, Trem
em Amapá com o Manauara. Porto Velho, em Porto Velho, com São Raimundo às 16h30. O Maitá no Acre com o Princesa dos Solimões às 17 horas. E no domingo, em Manaus, o Manaus recebe o Rio Branco do Acre. Esse é o grupo A1. Vamos para o grupo A2. Os resultados: River 1, Cametá 0. Gol do Anderson Kunzel. Águia de Marabá 3, Altos do Piauí 3. Dindé 2 e Giliar fizeram os gols do Águia. Rogério, Leandro Amorim e Albert fizeram os gols do Altos. Fluminense do Piauí 2, Motoclube do Maranhão 2. Wesley Smith e Kiko para o Fluminense. Giovanni Tinga e Paulo Rangel para o Moto. E o Maranhão perdeu lá no Maranhão em casa para o Tocantinópolis por 1-0. Gol do Bismarck. Foi a estreia do técnico Reginaldo França, que colocou o Tocantinópolis de novo no G4 e estreou com vitória. Nesse grupo, Maranhão 12, primeiro colocado. River segundo com 10. O Tocantinópolis agora é o terceiro com 10 e o Motoclube é o quarto com 9. O Alto saiu, entrou o Tocantinópolis, ele é o quinto com 8. O Fluminense do Piauí tem 8, também é o sexto. Cametá com 4 e Águia com 4 são o sétimo e oitavo colocado respectivamente. Tirando o Maranhão, que vai dando uma desgarrada, acredito que os outros 7 times vão brigar pelas 3 vagas restantes. Evidentemente, o Cametá e o Águia estão numa situação mais difícil, né, com 4 pontos. Enfim, na próxima rodada, a gente tem nesse grupo A2. No Piauí, sábado, dia 8, né, 16 horas, Altos e Maranhão. No domingo, às 16 horas, Tocantinópolis e Tocantins recebendo Águia. O Moto no Maranhão recebendo o River. E o Cametá recebendo o Fluminense do Piauí. Então, essa é a situação do grupo A2. No grupo A3, nós tivemos Iguatu do Ceará 2, Potiguar 0, Davi Torres e Luiz Soares. Santa Cruz do Rio Grande do Norte 1, Tiringa, Maracanã do Ceará 0. 13 da Paraíba 1, América de Natal 1, Wallace Pernambucano pro 13, Caio Rones pro América. E o Souza na Paraíba perdeu do Atlético do Ceará por 3-2. Iago e Ebert pro Souza, o Bruno Santos, o Ari e o Bruno César contra pro Atlético Ceará, hein? Rapaz, que coisa o Souza, hein? Souza tá fora do G4, surpreendentemente campeão o paraibano. 13 da Paraíba, 16 pontos, Santa Cruz de Natal 12, Iguatu do Ceará 11, América de Natal 9, os 4 primeiros. Na briga, Atlético do Ceará com 6, Souza com 5, Maracanã do Ceará com 5 e com 3 o Potiguar um pouco mais distante. O 13 tá desgarrando, vai classificar, a gente sabe disso. Agora a situação dos outros clubes vão brigar certamente. Vamos lembrar que na próxima semana acaba o turno, as 7 primeiras partidas, certo? Nesse grupo, no sábado, dia 8, 16 horas, o Atlético Ceará recebe o Santa Cruz de Natal. O América de Natal recebe o Iguatu às 17 horas. No domingo, o Maracanã pega o Souza lá no Ceará. E no domingo também, às 17 horas, o Potiguar em Natal recebe o 13. Esse é o grupo A3. Vamos para os resultados do grupo A4. O grupo AK, Jacuipense da Bahia ganhou do Itabaiana de Sergipe por 1-0, gol do Léo Simas. Petrolina da Bahia, do Pernambuco, com Juazeirense da Bahia 0-0. Asa de Arapiraca de Alagoas 0, Retrô de Pernambuco 0. E o Sergipe em casa ganhou do CSE de Alagoas por 2-0, 2 gols do Arthur Santos. Nesse grupo A4, o Asa é o primeiro com 12, o Itabaiana é o segundo com 11, o Jacuipense é o terceiro com 11 e o quarto é o Retrô com 8, os mesmos 4 da semana passada. Mas Petrolina com 8, Sergipe com 5, CSE com 5 estão na briga. Só Juazeirense com 3 está mais distante, está uma situação um pouco mais confusa para brigar por classificação. Nesse grupo A4, a gente tem o seguinte: sábado, dia 8, agora 16 horas, Juazeirense e Sergipe, lá na Bahia. CSE e Petrolina, lá na Alagoas. No domingo, 16 horas, no Sergipe, Itabaiana e Asa. E em Pernambuco, Retrô e Jacuipense. Grupo A5. Vamos para os resultados do grupo A5. Capital do Tocantins 1, Brasiliense 4. Hugo para o Capital, Gabriel Pedra 2, Caio Nunes e o João Santos para o Brasiliense. União lá no Mato Grosso do Sul, União 0, Craque 0. Em Iporá, em Goiás, Iporá 2, misto do Mato Grosso 1. Danilo Ribeiro fez os 2 de Iporá, Kaique Lemos para o misto. E o Real Brasília, em casa, perdeu do Anápolis por 1-0, gol do Matheus Lagoa.
Anápolis 13 continua líder, Brasiliense 13 continua vice-líder, Iporá 11 e Craque 9 são os times que continuam no G4. Mas o misto com 7, União com 7, Capital com 4, ainda sonho. O Real Brasil perdeu a 6 e é o saco de pancadas do grupo. Esse não briga por nada nesse grupo. Nesse grupo A5, sábado agora dia 8, 17 horas, Anapolina e União, lá em Goiás. Misto e Capital, lá em Mato Grosso. Craque e Real Brasília, em Catalão, em Goiás. Tudo no sábado. E no domingo, às 15h30, o Brasiliense, lá no Distrito Federal, recebe o Iporá. É o duelo dos dois primeiros colocados. Jogão nesse grupo A5. Vamos para os resultados do grupo A6. Ipatinga 1, Nova Iguaçu 1. Caio Lopes para Ipatinga, Xandinho para Nova Iguaçu. Real Noroeste, lá no Espírito Santo, meteu 3-1 no Audax. Ferrugem 1 e Renatinho 2. Fizeram os gols do Real Noroeste. O Vitor fez do Audax. Itabuna, na Bahia, meteu 3-1 no Serra do Espírito Santo. Edenilson e Lauan 2 vezes marcaram para o Itabuna. O Gugu Vieira marcou para o Serra. E a Portuguesa encerrou na última terça-feira, ganhando no Rio de Janeiro, no Luso Brasileiro, de 3-0 do Democrata. Romarinho, Marcelo Toscano e Dodô fizeram os gols. Esse grupo teve mudança no G4. Itabuna agora é o líder com 12. O Serra agora é o vice-líder com 10. A Portuguesa voltou para o G4, agora é a terceira com 10. Nova Iguaçu é o quarto com 9. O Democrata com 8 saiu, é o quinto colocado. Claro, está na briga. Real Noroeste tem 7, Ipatinga tem 5. Veja que tirando o Itabuna, que está querendo dar uma afastada, todo mundo está brigando. Só o Audax com 1 só veio para tomar pancada, também não vai brigar por classificação. Essa é uma certeza. Os jogos do grupo A6. Sábado, 15 horas, Nova Iguaçu e Real Noroeste, Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. Audax e Ipatinga também no Rio de Janeiro às 15h30. Aí a gente tem sábado ainda, 16 horas, no Espírito Santo, Serra pegando a Portuguesa. E no domingo, o Democrata em Minas Gerais pega o Itabuna. Esses são os jogos. O grupo A7 da Inter, eu já falei para vocês, comecei falando em homenagem à Inter, em homenagem ao André Luiz, e vamos para o grupo A8, onde finalmente todos os gaúchos voltaram a jogar, e a gente tem os resultados. Os resultados do grupo A8. Avenida, voltando a jogar do Rio Grande do Sul, 1/1, Carlos Alberto e Adilson Bahia. Hercílio Luz, lá de Santa Catarina, 1, Brasil de Pelotas 1, Ingro por Hercílio Luz, Araújo para o Brasil. Cianorte 1, Concórdia 1, Cianorte do Paraná, gol do João Celeri. Concórdia de Santa Catarina, gol do Lucas Alves. E em Cascavel, Cascavel do Paraná empatou 0-0 com o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Ontem, quarta-feira, em um dos jogos atrasados que a CBF já remarcou, o Brasil ganhou do Barra por 1-0, gol do Vini Charofém, ok? Então o Brasil ganhou. Como que está a situação então com essa vitória do Brasil? Concórdia continua na liderança com 11 pontos, 5 jogos, tem um jogo para fazer. Segundo é o Barra, que já fez os 6 jogos, com 6 pontos. Terceiro é o Cianorte, com 5 pontos e 3 jogos apenas, tem que fazer 3 jogos. Quarto é o Cascavel, está no G4, mas ele já fez os 6 jogos. Quinto é o Hercílio Luz, 5 pontos também, mas ele tem 5 jogos, tem um jogo a fazer. Sexto colocado agora é o Brasil, que venceu ontem, tem 4 jogos, mas tem 4 pontos, mas falta fazer 3 jogos ainda. Sétimo é o Novo Hamburgo, tem 2 pontos apenas, mas ele tem 4 jogos para fazer. E oitavo é o Avenida, tem 1 ponto, tem 2 jogos, só tem 4 jogos por fazer. Então, por enquanto, Concórdia, Barra, Cianorte e Cascavel. Lembrando que tem times para fazer jogos e a gente vai equiparando isso nas próximas rodadas. Os jogos desse grupo A8, sábado agora, em Novo Hamburgo e Hercílio Luz, 16 horas, no mesmo horário de Concórdia e Avenida, lá em Santa Catarina. Domingo, 16 horas, em Pelotas, o Brasil pega o Cascavel e o Barra, em Santa Catarina, pega o Cianorte. E claro, assim que acabar todos os jogos, terça-feira acaba todos os jogos, na quarta eu venho com um novo boletim da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!